Nesse vídeo eu vou te ensinar a trabalhar com a função PROC-V no Excel, que significa procurar na vertical. PROC de procurar e V na vertical. E antes de passar o conteúdo, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo para ele chegar em mais pessoas. Também deixar um comentário do que você achou dessa aula e se inscrever no canal, porque estamos postando dicas toda semana para te ajudar a aprender e dominar o Excel. E se você quiser receber essa planilha para praticar junto comigo, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo e solicitar o acesso ao download gratuito do arquivo utilizando a palavra-chave PROC-V, que eu vou te enviar esse arquivo para você praticar junto comigo. E já na tela do computador, como que funciona, qual a lógica da função PROC-V? Como que ele procura na vertical? Bom, o Excel ele vai procurar alguma informação baseada em um critério ou em um valor. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma relação de produtos, com código único, o nome do produto e o valor desse produto. Então eu tenho o código único, o nome único desse produto e o valor que é para ser vendido. E aqui do lado eu tenho um campo de busca. A ideia aqui é digitar o código, por exemplo, esse 17938, e o Excel retornar o nome do produto nessa célula e o valor do produto nessa célula. No momento ele não está fazendo nada, mas a ideia é ele procurar esse código nesse intervalo de dados e quando ele encontrou, ele vai retornar esse nome do produto nessa célula e o valor nesta célula. Vamos lá. Então eu vou executar a função PROC-V na célula que eu quero que ele retorne o valor. Por exemplo, em produto. Então igual PROC-V. Valor procurado. Qual valor o Excel vai procurar? É o código. Ponto e vírgula. Matriz da tabela. Em qual intervalo de dados, em qual base de dados ele vai procurar esse código? Nessa base de dados. Então você seleciona ela inteira. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. Em qual coluna está a informação que você quer que ele retorne? Então, nesse caso, coluna 1, coluna 2, coluna 3. O produto está na coluna 2. 1, 2. Então, eu vou colocar o dígito 2. Se fosse o valor, eu ia colocar 1, 2, 3. Eu ia colocar o número 3 aqui no número índice coluna. Ponto e vírgula. Procurar intervalo, verdadeiro ou falso. O que significa? Se você deixar como verdadeiro, ele vai procurar uma correspondência aproximada. Tá? Não vai ser exatamente esse código. Por exemplo, se tiver 17938,1, por exemplo, ou 9, ele vai buscar essa informação aproximada, esse critério aproximado. Quando a gente coloca correspondência falsa, é para encontrar exatamente o valor que a gente está buscando. Tá? Ao invés de você clicar em falso, você pode colocar um 0. E é esse o exemplo que a gente vai fazer agora. Correspondência exata. Então aperta um 0. Ou seja, o Excel vai buscar exatamente o código 17938 para retornar o nome do produto. Agora você fecha parênteses e dá um Enter. Então ele retornou produto A. Vamos testar com esse produto aqui. Tá? O código é 10331. Se eu der um Enter, ele retornou o produto F. Tá? 10331. Vinícius, mas não está buscando o valor. Vamos fazer novamente agora buscando o valor. Mas eu não preciso fazer tudo novamente. É só eu copiar essa fórmula com Ctrl C. Venho na célula que eu quero que retorne o valor. Ctrl V. Só que se eu der um Enter agora, repara que ainda está retornando o produto F. E eu quero que ele retorne o valor do produto F. Então ao invés de 2, lembra que eu falei que no número, índice, coluna, eu tenho que colocar a coluna que é para o Excel retornar esse valor? Então, nesse caso, 1, 2, 3. Ao invés de 2, eu apago e coloco 3. Dou um Enter. Agora sim, ele vai retornar o valor. Vamos testar com 10083. 10083. Quando eu der um Enter, precisa retornar o produto B, R$ 109. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Agora, essas duas células estão procurando na vertical esse código. Tá? Vinícius, e se eu quiser procurar o nome do produto? Presta muita atenção, isso é muito importante. O Excel, a função PROC-V no Excel, ela não procura valores anteriores. Para isso a gente tem que utilizar outro recurso que não vem ao caso nesse vídeo. Mas só para deixar claro,
Se eu tentar fazer a função procv do produto, né, para procurar o produto e retornar o código, não vai dar certo, porque o código está antes do produto, tá? Sempre na função procv, o valor procurado, essa primeira condição, valor procurado, tem que estar na primeira coluna da sua matriz, né, da matriz da tabela. Então, por exemplo, aqui, vou colocar aqui embaixo. Se eu quiser procurar o produto agora B para retornar o valor, eu poderia fazer da seguinte forma. Então, vou deixar escrito aqui produto B, né? E eu quero que o Excel retorne o valor do produto baseado no nome dele. Como que eu faço isso? Igual procv. Se eu selecionar essa célula a partir do código e toda a base de dados, opa, aqui é o nome do produto, né? Valor procurado, ponto e vírgula. Agora, na matriz da tabela, se eu selecionar toda a minha matriz, ou seja, selecionando o código, não vai dar certo, tá? Por quê? Eu preciso que o valor procurado esteja na primeira coluna da minha seleção. Então, ao invés de eu selecionar de código, eu vou selecionar de produto, tá? Então, a primeira coluna é o produto, a segunda é o valor, diferente do exemplo anterior, tá? Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Presta atenção, no exemplo anterior eu contei 1, 2, 3. Nesse caso eu vou contar a coluna de produto como a primeira, 1, 2. Então eu vou colocar um 2, ponto e vírgula, 0 para ser correspondência exata, fecho parênteses e dou um Enter. Agora sim, ele retornou o valor. Se eu tivesse feito ao contrário, só para deixar bem claro, produto B igual procv, se eu selecionasse todo o intervalo de dados, produto, ponto e vírgula, todo o intervalo de dados da minha tabela, número, índice, coluna, e colocasse a coluna 1, 2, 3, ponto e vírgula, 0, fechasse parênteses, vai dar erro, porque ele está buscando o produto B nessa coluna, nesse intervalo de dados, tá? Para resolver, é só eu, ao invés de selecionar todo o intervalo, selecionar a partir, considerando a primeira coluna da minha matriz, o produto que eu vou buscar. Dou um Enter. Opa. Aqui tem que ser 2. Dou um Enter. Pronto. Agora sim, ele vai buscar da forma correta. Se você quiser receber essa planilha para praticar junto comigo, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo e solicitar o acesso ao download gratuito desse arquivo utilizando a palavra-chave procv, que eu vou te enviar esse arquivo gratuito para você praticar junto comigo. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, um forte abraço e até a próxima.